Bom dia, paz Senhor a todos. Declare seu amor por Jesus. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos Jesus, nós chamamos. Vamos cantar? A canção que nós cantamos ontem no culto. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Canta pra ele. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, nós te adoramos. Adora o Senhor, cante ao Senhor. Bom dia, Bá, Deus abençoe, lindeza. Bora começar, gente, pegue sua Bíblia. Como é bom nos lavar, né, nessas águas. A palavra é lavagem das águas. Bendito é o Senhor, né? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos ler? Vamos nos encher disso aqui, da palavra de Deus. Se a gente tem que ser cheio de algo, que seja da palavra. A terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso. Tumulto excitado por Demétrio. Atos 19. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Glória a Deus, que poderoso, né? Bom dia, Rose. Deus te abençoe, minha querida. Bom dia, Gislaine. Bom dia, Douglas. Vamos começar esse dia na presença do Senhor. Pegue aí sua Bíblia, nós estamos lendo Atos, capítulo 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Né? Isso é a falta de autoridade. Gente, muitas vezes as pessoas usam o nome, né, de Jesus, mas ele fala, o próprio Espírito Maligno diz: olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, nós precisamos, antes de qualquer coisa, conhecer Jesus, né? Receber a identidade de filhos de Deus e desfrutar dessa identidade e tomar a posse da autoridade que foi nos dada.
É no nome de Jesus, sempre vai ser no nome de Jesus. Mas você precisa conhecer Jesus e ele precisa te conhecer. Precisa ter conversas, precisa ter orações diante dele, né? Vamos continuar? Atos 19, versículo 16. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia, poderosamente prevalecia. Essa palavra, ela prevalece, né? Ju, tem muitos conhecimentos no mundo, mas essa prevalece. Eu leio muita coisa, mas essa palavra prevalece. Essa é acima de todas as palavras. Versículo 21 de Atos 19. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. A igreja era chamada de caminho, né? O cristianismo tinha esse nome. Porque certo ourives da prata, por nome de Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela em que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamando, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiam os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os quais dele não sabiam por que causa se tinha juntado. Então tem gente que está no meio da multidão que nem sabe por que está lá, né? Versículo 33 de Atos 19. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo, mas quando conheceram que eram judeus, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. 2 horas gritando. E às vezes alguém fala assim, dá um glória a Deus, a gente, ai meu Deus, esse irmão fica pedindo pra gente dar glória. E eles espontaneamente, 2 horas, clamaram que grande é a Diana dos Efésios. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio, os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros, e se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento.
Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Então houve uma confusão, né? Alexandre se levantou, conseguiu apaziguar, mas na verdade o interesse ali era o interesse financeiro, né? De Demétrio, dos artífices que faziam essas imagens. Eles perceberam, se esse povo começar a acreditar só em Jesus, não acreditar mais em Diana, nós teremos um prejuízo financeiro. E isso é real, gente, né? Tem muita gente preocupada com os prejuízos financeiros e não pregando a verdade. Vamos orar? Bom dia. Obrigada, Neide. Você também tem uma semana abençoada. Célio, paz, Senhor. Deus abençoe. Vamos orar? Abba, Pai, como é bom te conhecer, como é bom conhecer a sua palavra, como é bom saber que houveram perseguições, Senhor, e muito maiores das que a gente enfrenta, e que em todo tempo o Senhor foi com o seu povo, o Senhor dando sabedoria, e nesse começo de semana de trabalho, Senhor, eu te peço, dá-nos sabedoria para saber lidar, para nos levantar, Senhor, e declarar que nós, Senhor, estamos revestidos no seu poder, Espírito Santo, e que nós vamos viver uma vida pelo teu evangelho, que o teu evangelho diz. Transforma a nossa mente, a nossa mentalidade nessa manhã, Senhor, para que nós não fiquemos prostrados diante das acusações do diabo, diante, Senhor, do sistema desse mundo. Não, Senhor, nós te servimos e queremos te servir com alegria e queremos viver para a tua glória. Enche, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, de coragem, de ousadia do teu Espírito Santo para enfrentar os problemas, porque nos importa que com muitas tribulações nós vamos entrar no reino de Deus. Não vai ser, Senhor, né, um mar de rosas, mas nós queremos estar, Senhor, abraçados em Ti, Senhor, fincados, Senhor, nossas raízes, Senhor, na rocha que é Teu Filho Jesus. Nos abençoe, ensina-nos a viver para a Sua glória, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as vezes que nós não nos colocamos diante de Ti, que somos independentes, que queremos fazer da nossa forma, da nossa vontade. Perdoa, Senhor, toda incredulidade do nosso coração. É o que nós pedimos, Senhor. No nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Amém? Querido, que acabe a live, mas que não acabe esse momento. Fique diante do Senhor. Ore mais. Se derrame diante do Senhor. Fale para Ele das angústias do seu coração, do desespero. Peça, pão nosso, Senhor, nos dá hoje. Nos dá o sustento. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Que tudo estiver bem. Amém?